Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos abordar aqui um livro essencial para a sua vida cristã, né? Não só no aspecto racional, mas espiritual. É um livro editado pela Cultura Cristã, uma literatura fantástica, porém, eu quero deixar aqui uma ressalva. Eu ainda não tenho esse exemplar, tá, em mãos. O que eu tenho aqui é um em PDF. Porém, esse PDF ele é antigo e eu acredito que o mesmo ele sofreu uma nova edição, passando a se para uma capa, né? Uma nova edição. Então, eu tenho a versão antiga desse livro aqui em PDF, porém, esse que vocês estão vendo aí, ele não é... Eu não tenho ele em mãos ainda no momento, porém, eu vou em breve adquirir e até peço desculpa caso a minha abordagem não seja idêntica do livro esse que vocês estão vendo aí, de R6 Pro, Razão para Crer. Eu estou aqui procurando o livro antigo dele. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, tá? Deixa eu subir aqui. Pronto. Eu tenho ele PDF. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Razão para crer. Tá? Deixa eu subir aqui. Aí tem o subtítulo, né? R6 Pro. Tá? Então, estou lendo e fazendo um comentário desse versão em PDF. Porém, essa que é impressa, vocês estão vendo aí no vídeo, eu ainda não tenho, porém vou ter. Então, assim, caso não sejam a mesma, a mesma obra, porém tudo indica que trata-se da mesma obra, eu peço desculpas a vocês, porém eu estou pressupondo que seja a mesma obra, porém reeditada, né, com a nova capa, com a nova, uma nova organização, pois aqui é a versão antiga, né? Aí ela aborda várias coisas que eu vou explicar aqui a vocês, porém, a princípio, eu não vi ainda no YouTube uma abordagem justamente sobre esse tema aqui, tá? Esse livro específico. Então, Razão para Crer, respostas básicas às objeções mais comuns contra o cristianismo. Então, trata-se de uma obra apologética, uma obra muito bem argumentada, e assim, pelo que eu estou vendo, são argumentos que não é cansativo, tá? Argumentos bem objetivos, fácil de você conseguir memorizar, fácil de conseguir você analisar, examinar, junto com até mesmo com a questão de evangelismo também. Eu estou aqui no Instagram da editora Cultura Cristã e eles colocaram justamente essa obra e fizeram aqui um pequeno comentário. Deixa eu mostrar aqui. Não vai ficar muito bem, mas estou aqui, né? Eu vou ler aqui para vocês. Dr. Robert Charles Sproul é um renomado teólogo e autor aqui da nossa editora. Com uma grande formação acadêmica, deixou um legado no campo da teologia reformada, estudando até o seu doutorado em teologia na Free University of Amsterdã. Sproul dedicou sua vida ao ensino e à defesa cristã. Sua influência abrangeu vários seminários e instituições educacionais, tornando-se uma figura respeitada no meio teológico. Em um de seus trabalhos é o livro Razão para Crer, no qual ele aborda uma série de questões cruciais relacionadas à fé e à existência de Deus. No livro, Sproul confronta desafios, questionamentos céticos e dúvidas comuns, oferecendo uma perspectiva teológica sólida, buscando fortalecer a fé cristã diante dos desafios contemporâneos. Tá? Aqui está no Instagram da editora, é justamente isso sobre esse livro, então, algo muito interessante. Tá de parabéns, tá? Vale a pena adquirir. Então, o que esse livro tem? Não é um livro, como eu disse a vocês, cansativo. É uma obra
fácil de você entender, de compreender. Então, o que acontece? Nós temos aqui o seguinte: os cristãos sabem responder as perguntas realmente difíceis. Então, quando você, que é professor de dominical ou evangelista, encontra seres humanos que se opõem ao cristianismo, por exemplo, como os comunistas, como os adventistas, como os pessoal do catolicismo, ou os céticos, os relativistas, as feministas, os ateus, né, os novos ateus, enfim. Sabe que nós, como cristãos, sabemos responder? Responder é aparentemente fácil, porém exige de nós uma atividade, uma busca por esse conhecimento para poder responder, né, de forma satisfatória. Porém, o que eu quero deixar aqui também de uma ressalva é que ainda que você consiga responder certas perguntas e tem que se perceber como essas perguntas elas são feitas. Você simplesmente não vai jogar pérolas aos porcos, né? Você vai perceber se aquela pergunta daquele indivíduo vai realmente valer a pena você responder, porque às vezes tem seres humanos totalmente, né, perdidos que fazem perguntas apenas para fazer uma gozação, fazer uma chacota, tirar onda, fazer uma palhaçada com a fé cristã. E por mais que você fique falando, apresentando milhares de evidências, enfim, né, de uma forma científica, filosófica, bíblica, essa pessoa não vai jamais acreditar em você. Por outro lado, existem pessoas que, de fato, fazem questionamentos, perguntas, têm dúvidas, mas essas pessoas querem descobrir a verdade, elas estão já querendo alcançar a verdade. Então, essas pessoas, aí sim, nós precisamos nos dedicar a mostrar cada vez mais a razão para crer. Então, vale a pena conversar com esses indivíduos perdidos, desde que a gente consiga diagnosticar, perceber se essas perguntas, né, a forma que essas perguntas são levantadas contra o cristianismo, tá? Para você não ficar perdendo tempo e aí depois não cair na tentação de ficar criando uma guerra entre pessoas, né? Uma vez que a nossa guerra é contra as hostes espirituais, né? As potestades. Então é necessário a gente poder conhecer, né, essas perguntas, essas dúvidas, né, que aparentemente são quase ameaçadoras, mas quando a gente, de fato, conhece a Bíblia, a teologia, enfim, a gente tem um amadurecimento, tem uma forma de responder de forma sólida. Então, alguns, aqui eu coloquei aqui, as perguntas que são trabalhadas no livro, e entre outras. As primeiras perguntas são as seguintes: a ciência prova a inexistência de Deus? Então, muitos canais no YouTube, muitas escolas e faculdades e até seminários, por incrível que pareça, acreditam, ou pessoas comuns acreditam que a ciência ou a deusa ciência prova que Deus não existe. Então, será que a ciência, né, a física, a matemática, a química, a biologia, a própria história, a própria filosofia, tá? A própria antropologia, psicologia, são ciências, tá? Exatas e humanas, provam que Deus não existe, provam que Deus, de fato, é uma mitologia, né? Muitos fazem essa pergunta acreditando que seja assim. Diz que Deus não existe, porém, sabemos que isso não é verídico. Outra pergunta: quem nunca ouviu falar de Cristo vai para o inferno? Então, você já percebe que são perguntas, né, para a gente realmente perceber o nosso amadurecimento nas doutrinas bíblicas e ver se a gente tem condições de responder. Muitos cristãos não têm condições de responder uma pergunta como essa. Por exemplo, índios ou civilizações que nunca ouviram falar do Evangelho vão para o inferno? Tá? Sim ou não? Como responder isso, né? É uma pergunta muito interessante, né? Então, outra pergunta é: por que as pessoas precisam de Deus quando tudo vai bem
na vida dele. Então, tudo na minha vida está indo bem. Mas por que eu preciso de Deus? Qual é a necessidade? Aparentemente nenhuma. Há muitas das vezes existem empresários, né, médicos, pessoas que têm uma profissão ou uma carreira, né, ou uma herança que dá uma estabilidade no qual essas pessoas, homens e mulheres, pensam que Deus é algo que não vale a pena ser buscado, pois o seu dinheiro supre todas as necessidades e pensam que eles podem comprar tudo e a todos, né? E essa forma de viver acaba se distanciando cada vez mais da vida espiritual. Então, alguns até perguntam: por que eu vou precisar de Deus? Se eu estou bem de saúde, se eu estou bem na minha vida profissional, né? Só precisamos de Deus quando nós estamos em um mau emprego, né? Só precisamos de Deus quando o nosso casamento está acabando. Só precisamos de Deus quando nós estamos enfermos ou quando alguém morre. Como isso é realmente solucionado sem que a gente não crie distúrbios psicológicos, emocionais, mas de uma forma bíblica, científica, racional, para responder tudo isso? Então, próxima pergunta. Só existe um caminho para Deus? Olha aí. Então, você que trabalha, você que está dia a dia conversando com o povo, nas ruas, ou enfim, você vai encontrar muitos tipos de fés, né? Muitos tipos de fé, catolicismo. No meu trabalho tem muitos católicos, tá? E sempre mostro, de uma forma até mais simples, que o catolicismo é um desvio completo das escrituras, bem como o adventismo, o testemunho de Jeová, o espiritismo e assim vai. Então, alguns acreditam que só existe um caminho para Deus. Isso é verdade? Se a pessoa que não acredita nisso, ela acredita que todos os caminhos levam a Deus. Daqui a pouco a gente vai ver essas questões aqui, uma ou outra, tá? Então, o céu é uma realidade ou apenas uma ilusão? Porque existe mal e sofrimento. Todas as religiões são boas. O que há depois da morte? Porque sou culpado por algo que não fiz. Então, são perguntas que algumas pessoas fazem querendo saber e outras fazem até mesmo essas mesmas perguntas querendo apenas debochar da fé cristã. Então, a gente precisa ter aí essa sabedoria para poder realmente mostrar a verdade. Capítulo 1, né? Quando você morre, está morto, não há mais nada. Aí, capítulo 1. A Bíblia se contradiz. Ela é apenas uma história de fadas. Capítulo 2. Todas as religiões são boas. A sua crença não importa. A gente vai ver nesse vídeo capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Capítulo 3. E o índio, que nunca ouviu o evangelho? Esse coitado vai para o inferno? Sim ou não? Como responder isso, né? Capítulo 4. O cristianismo é uma muleta para os fracos? Capítulo 5. A igreja está cheia de hipócritas. Capítulo 6. Não preciso de religião. Capítulo 7. Não há Deus. Capítulo 8. Se há um Deus, por que existe tanta maldade no mundo? Capítulo 9. Por que Deus permite o sofrimento? Então, capítulo 10, eu ia até citar para vocês mais. O capítulo 10 quando você morre, está morto, não há mais nada. Então, ou seja, é a crença daquelas testemunhas de Jeová, que quando você morre, você deixa de existir fisicamente, deixa de existir espiritualmente, você desaparece do universo, né? Então, para muitas pessoas, a morte é o fim, não existe mais nada após a morte. Então, essas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam no juízo final, não acreditam no arrebatamento, enfim, né? Pode ter um conceito de morte que não é o conceito de morte bíblica, né? Então, vou fazer aqui algumas citações e, da medida do possível, fazer alguns comentários bem rápidos, simples, para vocês entenderem a importância dessa obra, tá? E, aproveitando o momento, eu gostaria muito que você que assiste nosso canal Refúgio Teológico venha participar da nossa Escola Superior de Teologia Cristã, Turip, tá?
Nós temos vários cursos, temos várias formas de passar para vocês o conhecimento. Se inscreva, caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudos, né? Nas suas redes sociais também. E se você quiser nos ajudar, entre em contato conosco pelo telefone, tá certo? Nós estamos sempre, quase toda semana, trazendo vídeos novos para vocês, né? Informações, tá? Importantes para a sua vida. E Deus nos abençoe, tá bom? Então, as objeções clássicas ao cristianismo continuam, porém, a surgir. Infelizmente, por mais incrível que pareça, existe ainda uma continuidade de pessoas que vão se opor ao cristianismo, seja na esfera política, seja na esfera social, civil, enfim. Seja em qualquer esfera da sociedade, existem pessoas que vão se opor ao cristianismo, tá? Isso não acaba pelo fato de nós temos respostas para essas perguntas ou para essas pessoas. Então, algumas delas ser levantadas no espírito preconceituoso e agressivo, outras numa tentativa sincera de resolver questões e mistérios bastante complexos. Então, como falei a você, nós devemos ter discernimento para ver a intenção daquela pessoa em perguntar se a Bíblia, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Uns perguntam de forma preconceituosa, outros perguntam de forma sincera. Então, o cristão deve estar sempre preparado para dar respostas sinceras a perguntas feitas com sinceridade. As fugas para a crença particular ou afirmação dogmática e racionais não dão honra a Cristo. Então, às vezes, a gente não procura conhecer mais a verdade, e quando a gente é confrontado por seitas, por exemplo, acabamos começando a inventar explicações que nem sequer são respostas apologéticas. Então, isso de fato é algo irracional e não honra a Cristo. Então, nossa responsabilidade como cristãos, tá, é dar a razão da esperança que há em nós, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então, o Espírito Santo não é cético, e as suas declarações são mais seguras e certas que a razão e a própria vida. Assim falou Martim Lutero. Capítulo 1. A Bíblia se contradiz. Ela é apenas uma história de fadas. Aí o autor aqui, R.C. Sproul, faz algumas perguntas e, ao mesmo tempo, vai responder ou refutar essas perguntas. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas eu vou passar aqui rapidamente pelo que ele vai apresentar. Por exemplo, aqui vai dizer o seguinte, nesse capítulo 1. A Bíblia contém muitos mitos. Para muitos estudiosos, tá? Muitos estudiosos ainda hoje em dia acreditam que a Bíblia tem mitos. Então, o dicionário define o mito como qualquer história fictícia. Obviamente, a palavra mito ela tem pelo menos 3 definições, tá certo? Que necessariamente não é ficção. Então, por que se afirma com tanta frequência que a Bíblia está repleta de mitos? Por quê? Para muitas pessoas que vão estudar a Escritura, elas vão se deparar com pelo menos 3 tipos de situações que, para essas pessoas, ou para os ateus, isso significa algo que eles vão chamar de mito. Mas, a bem da verdade, é que essas 3 situações, existem mais do que 3, mas essas 3 são mais citadas para dizer que isso aqui é mito. Ao contrário do que se diz por meio do ateísmo, a bem da verdade é que essas 3 formas mostram que não é mito, é uma realidade, é um fato que você pode realmente comprovar, tá? Pode realmente ter a garantia, a certeza de que isso de fato é real, aconteceu ou pode acontecer. Para essas pessoas, elas, ao encontrar textos que falam sobre milagres, eles entendem que isso trata-se de mito. Para muitos ateus, ao estudarem Gênesis, tá, de forma preconceituosa,
eles entendem que o dilúvio é algo mitológico. Muitos que vão estudar o Novo Testamento dizem que Jesus é o Deus, é algo semelhante aos deuses da mitologia grega, tá? Isso não é de fato. Então, também vai trabalhar o seguinte, C.S. Sproul aqui na obra Razão para Crer. A Bíblia está em conflito com a ciência? A Bíblia está cheia de contradições? Então, aí tem uma citação aqui que eu acho interessante citar. Assim, as pessoas aceitam, sem vacilar, a acusação de que a Bíblia contém inúmeras contradições. Então, existem grupos de pessoas dentro de um grupo maior, e esse grupo vai se tornando menorzinho, e esse determinado grupo entende que a Bíblia contém erros, não porque essas pessoas fizeram um exame para detectar erros, mas porque eles simplesmente aceitaram, se sequer irem fazer algum tipo de pesquisa para comprovar se essas contradições são reais ou não. A Bíblia contém incorreções históricas. Aí tem uma citação aqui. Sempre que o material bíblico toca em áreas onde é possível efetuar uma pesquisa histórica, no caso tipo arqueologia, por exemplo, o resultado tem sido notavelmente positivo. Então, obviamente, é importante ressaltar que o cristianismo ele tem essa parte da história que se envolve com a arqueologia, e por muito tempo houve um descaso, um descuido pelos próprios cristãos em não investir na arqueologia, né? Arqueologia bíblica ou geografia bíblica também. Então, houve a necessidade posteriormente de ter esse empenho, esse direcionamento para fazer pesquisas na área arqueológica, na área geográfica, de determinados acontecimentos, por exemplo, que envolve situações do Antigo Testamento. Assim, tudo que foi, pelo menos, estudado, ou pesquisado, ou certos pesquisadores foram até esses determinados locais, tiveram um resultado muito positivo. Então, as escrituras são infalíveis, tá? Aí o autor aqui apresenta aqui um argumento a favor da infalibilidade das escrituras, ou seja, a Bíblia não contém erro nenhum. Então, o autor aqui faz uma defesa fantástica sobre a infalibilidade bíblica. Por exemplo, primeira premissa: a Bíblia é um documento basicamente confiável e seguro, dentro do aspecto histórico, tá bom? Segunda premissa: apoiados nesse documento confiável, temos evidências suficientes para acreditar com segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Premissa 3. Por ser Filho de Deus, Jesus Cristo é uma autoridade infalível. Premissa 4. Jesus Cristo ensina que a Bíblia é mais do que geralmente digna de confiança. Ela é a própria palavra de Deus. Ou seja, o fato de eu confiar na Bíblia como algo verdadeiro, histórico, enfim, mas ela é mais do que isso. Ela é a palavra de Deus. Premissa de número 5. A palavra, por ter origem em Deus, é absolutamente confiável, desde que Deus é absolutamente digno de confiança. A palavra é a Bíblia, né? É uma coisa seguinte: com base nessa autoridade infalível de Jesus Cristo, a igreja, né, o cristão, crê que a Bíblia seja digna de toda confiança, isto é, infalível. Isso tudo é relatado de forma interessante no capítulo 1. Capítulo 2, já quase encerrando o vídeo, ele trabalha um tema muito espinhoso, muito delicado, que é o seguinte: todas as religiões são boas. É uma afirmação. Muitos acreditam que todas as religiões são boas. Tá? A sua crença não importa. Veja só. Aí tem um relato aqui do autor. Senhor Sproul, você acredita mesmo que Jesus Cristo é o único caminho para Deus? É uma pergunta, tá?
de fato, Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Buda, Maomé, ninguém pode te conduzir a Deus, nem o Papa, ninguém. Muito menos eu. Mas para muitas perguntas que fazem mas para muitas pessoas que fazem essa pergunta, eles se enfurecem, ficam furiosos quando você diz que sim, Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Mas, se você não é de fato cristão legítimo e diz que não importa se você acredita em Deus, se você acredita no Papa, em Buda, isso não é importante, né? Então você está traindo Cristo. Mas Sproul diz assim, sim, eu creio que Jesus é o único caminho para Deus, o único caminho suficiente para Deus. Então, é preciso explicar para os ateus, para os céticos, o motivo de acreditarmos que Cristo é o único caminho para Deus. A autor diz assim, a razão para crer que Cristo era o único caminho até Deus era porque o próprio Cristo ensinara isso. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 6 e Atos capítulo 4, versículo 12. Como você pode crer? Aí algumas pessoas, mesmo tendo a informação dessas passagens, eles ainda acabam se questionando, perguntando, diz assim, como você pode crer num Deus que só permite um único caminho de acesso a ele? Ou seja, como é que você acredita que Deus só diz que só Jesus Cristo é o caminho e os outros não são? Que absurdo é esse? Né? Todas as religiões são basicamente a mesma coisa. Então, são perguntas que são semelhantes, né? Que visam diminuir Cristo, diminuir o poder do Evangelho e relativizar tudo. O autor traz aqui uma analogia da montanha. É muito utilizado, né? Sempre fazem analogias, os ateus, os céticos, né? Os relativistas. E essa analogia da montanha diz o seguinte, que ela vai descrever Deus no alto da montanha e um homem em sua base. A história da religião é o relato do esforço humano para mover-se da base para o pico, a fim de gozar da companhia e comunhão com Deus. A montanha tem muitas estradas. Algumas delas sobem quase diretamente ao alto. Outras rodeiam a mesma em círculos. Só um minutinho. Mas, eventualmente, alcançam o topo. Conforme os inventores dessa analogia, muito utilizada pelos ateus e céticos, por exemplo, todas as estradas religiosas, embora sejam rotas diferentes, chegam ao final ao mesmo lugar. Então, essa analogia da montanha é uma contradição absurda que visa, como eu disse a vocês, minimizar Cristo, tornar Cristo mito, apenas um mero humano ou um falso profeta, né? Então, quando a gente pega essa informação, essa analogia que é falsa, filosoficamente falando, e você faz uma análise, né, rigorosa e pega o que o budismo ensina e pega o que de fato o cristianismo ensina e tenta aplicar o que essa analogia diz, você vai perceber que existem duas afirmações altamente contraditórias. Ou uma vai estar certa ou a outra será verdadeira. Por exemplo, o budismo nega a existência de um Deus pessoal. Isso contraria e é antagônico ao que o cristianismo ensina, porque o cristianismo afirma que a existência de um Deus pessoal. Ou Deus é pessoal, ou Deus não é pessoal. Não há como conciliar isso. Você pega aí, por exemplo, Jeremias capítulo 8, versículo 11. Alguns perguntam por que Deus é tão exigente? Por que tanta exigência? Veja Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Por que os cristãos dizem que Cristo é Deus encarnado? Não somos nós, cristãos, que dizem isso. O próprio Cristo disse isso e o próprio Novo Testamento diz isso. Apenas estamos transmitindo essas informações textualmente. Bem, existe algo muito curioso nessa obra, Razão para Crer, de C.R.C. Sproul. O seguinte, veja só o que ele diz. Religião pode vir a ser um substituto para a verdade.
Veja o que ele disse, e eu concordo com isso. Por que eu concordo com isso? Porque no capítulo 2, ele está abordando a falsa ideia de que todas as religiões levam a Deus, tá? Então, como isso contradiz a Escritura, é interessante raciocinar e perceber que a religião está substituindo a verdade de Cristo, está substituindo a revelação de Deus, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa religião, com o nosso fenômeno religioso, tá? Para não substituir a verdade de Deus, né? Aí diz assim, um sistema humano de deturpar a revelação de Deus. Então, ele ainda disse que a religião é um sistema humano que deturpa a revelação de Deus. Então, toda vez que seguimos uma falsa religião que rejeita a Escritura, que rejeita a reforma protestante, que rejeita o Cristo, né, o Deus encarnado, isso é uma religião que vai deturpar a própria revelação de Deus. Então, o capítulo 2 trata sobre isso. Eu já citei para vocês, são 10 capítulos, tá? Cada capítulo abordando temas espinhosos, mas de uma forma assim, muito cuidadosa, muito bacana de você refletir, entender, né? E fazer esse exercício, né? E expandir também sua fé, e aumentar sua fé, fortalecendo a sua fé. Então, eu espero que esse vídeo me ajude, né, nesse sentido aí de futuramente, depois de adquirir esse livro, tá? Vai ser importante, algo que você vai utilizar, tá certo? Então, se você gostou, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.